Oi, galerinha! Cheguei! Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre filogeníase. Ora pro que é isso? Vamos aprender! Então, filogeníase é nada mais do que a forma de esquematizar a evolução, também conhecida como árvore da vida. Darwin, na sua volta ao mundo lá pelo Beagle, fez esse ou algo parecido com esse desenho aqui. E escreveu o seguinte: eu penso. E o que ele pensava naquele momento? Que um primeiro indivíduo surge, né? Esse indivíduo vai ganhando características ao ponto de ocorrer alguma coisa aqui para que ele dê origem a esses dois ramos. Então, ele dá origem a novas espécies. Bom, mas para a gente entender o que Darwin quis dizer aqui, a gente precisa relembrar a última aula sobre Darwin. Então, Darwin fala da criação de novas espécies, né, da existência de novas espécies através da evolução, que pode ser genética, mutação genética, pode ser por deriva genética, que nada mais é do que o fato de eu deixar mais descendentes do que outra pessoa, por exemplo. O isolamento geográfico é quando a barreira geográfica atrapalha isso. E a seleção natural, que é quando aquele indivíduo não tem as características necessárias para viver naquele ambiente. Então vamos lá. Darwin, ele fala assim, que todo indivíduo compartilha características com alguém. Esse alguém vai ser um ancestral comum. E como eu vejo isso numa árvore filogenética ou num cladograma, tá? Ele pode aparecer de algumas formas. Então vamos lá. Aqui eu fiz um cladograma dos reinos, né? De forma mais geralzona. Vamos pensar, a gente não falou que surgiu o primeiro ser vivo? Vamos relembrar aí. Como surge o primeiro ser vivo? O primeiro ser vivo surge a partir da organização, né, do coacervado, aí vai se organizando ali e surge uma primeira célula. Essa primeira célula, que eu disse que se assemelha à célula bacteriana, tá bem aqui, ó, no ramo, a primeira célula. Só que não tinha oxigênio ainda, não tinha nada do tipo. Então, essa célula foi ganhando características, né? Por conta do meio que ela estava inserida, então o fato dela viver ali ou ela se adaptava ou ela seria selecionada. Então, há algumas situações, então selecionaram as características ideais, que formam aqui um ramo. Então, um ancestral comum. Então, vamos entender isso aqui. Surge o primeiro indivíduo, a primeira célula. Esse período aqui são características que esse indivíduo ganha, né? Que aparecem ao longo de toda uma história. Quando chega aqui, acontece alguma coisa. Ou seja, acontece ou mutação, ou deriva, ou isolamento, ou seleção natural. Parte desses indivíduos seguem uma linha de características, mais uma vez aqui eu tenho características, que vão formar o que eu chamo hoje de eubactérias. Tranquilo? A outra parte continua ali a sua mudança. Tranquilo? Vai colocando as suas características, que também ocorrem por conta da evolução, que, como eu disse, pode ser desses jeitos aqui: mutação, deriva, isolamento e seleção. Tranquilo? Bom, cada ponto, esse aqui eu vou chamar, o ponto comum eu chamo de ancestral comum. Isso aqui, ó, eu chamo de ramo, esse pedaço de características eu chamo de ramo, e esses aqui, ó, eu chamo de nós, tá?
Então, os nós representam a formação de uma nova espécie. Então, a base da minha árvore, tá? Esse aqui é um cladograma, o desenho de um cladograma. Mas vamos pensar aí na árvore da vida. A base da árvore, as raízes das árvores, né? São o ancestral comum. O tronco dessa árvore são as características iniciais ganhadas. E cada galho, né? Cada galinho lá vai ser um nó. Então, desculpem. Os nós representam a especiação, a formação de uma nova espécie. E tudo que se encontra aqui no alto, na parte superior, eu chamo de novos descendentes, tá? Então, aqui vai ser a espécie propriamente dita, tá? Os que estão vivos até hoje. Então, esse ancestral comum existe hoje? Não. O que existe? Existe a história dele e a formação de novos indivíduos que só conseguiram chegar onde estão por conta desse ancestral comum. Então, toda vez que eu pego um exercício sobre esse assunto, eu preciso sempre me lembrar. Tudo que está aqui na periferia, na parte superior, são as espécies existentes, as espécies geradas. E tudo que está abaixo são ancestral comum. E cada pontinho, cada nó é uma especiação. Tranquilo? Vou dar um outro exemplo aqui agora. Um exemplo de vida humana que nós vamos chamar de árvore genealógica. Professor, o que é uma árvore genealógica? É aquela que conta a história da minha vida. Então vamos pensar, essa nós vamos começar de cima para baixo. Os meus avós então, ó, a família da minha mãe, família do meu pai. Esses avós têm nomes. Deixando bem claro aqui que no caso as bolinhas são do sexo feminino e os quadradinhos são do sexo masculino. Então, a família da minha mãe, eles tiveram 4 irmãos. E a família do meu pai tiveram 4 irmãos. Exatamente na ordem de nascimento que eu estou fazendo, tá? Meu pai e minha mãe se encontraram e tiveram 2 filhas. Eu me casei e tive um descendente. Então, olha eu aqui e meu filhinho aqui. Meu Andrezinho aqui embaixo. Isso quer dizer o quê? Que esses são os ancestrais comuns que eu carrego. Tranquilo? E eu sou o mais recente, o mais jovem. Dá para fazer o contrário? Dá! Nesse caso aqui fica mais fácil fazer a nossa árvore genealógica, né? Dos mais antigos em cima, dos mais jovens embaixo. Mas na natureza a gente usa os mais antigos embaixo e os mais jovens em cima. Eu espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco eu volto com mais uma videoaula.